Manômetro, um dos componentes mais utilizados na pneumática. Esse é o dia 3 ensinando pneumática. Vamos falar um pouco sobre esse componente, um componente que tem extrema importância em circuitos pressurizados e muitas das vezes não damos a relevância que esse componente merece ter. Manômetro. Manômetro é um instrumento de medição utilizado para indicar a pressão de fluidos, seja líquido ou gases, em sistemas ambientes fechados. Ele informa a pressão real de trabalho, sendo essencial para garantir a segurança e eficiência em aplicações industriais, pneumáticas, hidráulicas e até em equipamentos médicos. Geralmente, o manômetro mede a pressão relativa, mais conhecida como pressão manométrica, que é a diferença entre a pressão atmosférica e a pressão do sistema. Em alguns casos, o manômetro também pode medir a pressão diferencial. O funcionamento do manômetro é bem simples. Ele tem a sua escala de pressão, geralmente tem a escala principal e a escala secundária, e vai ter um ponteirozinho, bem parecido com um reloginho, que esse ponteiro vai variar de acordo com a pressão lida do manômetro. Mas temos que ter muito cuidado no uso e saber interpretar principalmente as escalas do manômetro. Primeiro, todo manômetro vai ter uma escala de trabalho. Nesse caso aqui, a gente pode ver que a escala dele é até 16 bar. Mas você pode perguntar, mas aqui está 1,6 bar. Aí que é a grande importância de saber interpretar as escalas e a leitura correta do manômetro. Você vê que a pressão principal, a escala principal dele, está em MPa. Então, 1,6 MPa, 1 MPa é 10 bar, então 1,6 MPa é 16 bar. E a secundária lá, que é a azul, ela já está em bar, então 16 bar. Nesse caso, a pressão máxima que ele pode ser submetido é a 16 bar. O que acontece se você colocar uma pressão maior? Quando você coloca um manômetro para ler uma pressão maior do que a escala que ele suporta, ele tende a passar esse ponteirinho direto e estourar a sua leitura. Com isso, quando você despressurizar ele vai estar com o ponteirinho aqui no final, porque ele estourou internamente e não vai conseguir funcionar corretamente novamente. Outro ponto importante, tipos de instalação. O manômetro ele pode vir com a saída horizontal, igual nesse caso, ou também em alguns casos a saída vertical, a saída dele para enroscar, seja onde você for instalar ele, de forma vertical. Nesse caso, a gente está utilizando uma rosca com a saída horizontal. Quando você instala ele no sistema, ele vai ficar nessa posição aqui. Então, para a gente realizar a leitura dele, você vê que ele tem alguns pontos que tem marcação principal com os valores e outros pontos não. Isso é a divisão ou resolução do manômetro, esses outros pontos. Vamos entender como que a gente sabe qual que é a resolução e como que a gente calcula isso. Primeiro, o que é resolução? Resolução da escala é a menor variação que pode ser lida com precisão em um instrumento. Nesse caso, o manômetro. Como que a gente calcula? A gente vai pegar as divisões maiores, que tem um valor numérico, né? Aí a gente pode pegar em qualquer valor aqui. Vamos pegar, por exemplo, 0,8 ou 0,6. Então, eu pego, nesse caso, 0,8 e 0,6. Como que a gente vai fazer? 0,8 eu vou chamar o meu de V1 e o 0,6 eu vou chamar ele de V2. Então, agora, dentro desse espaço que você pegou, o V1 e V2, você vai contar a partir do primeiro traço do V2 até o V1. Quantos tracinhos tem? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, a gente tem 10. 10 divisões, 10 tracinhos, né? Agora, como que a gente calcula a resolução? Eu vou pegar V1 menos V2 dividido pela quantidade de traços. Então, vai ser
0,8 menos 0,6 dividido por 10. Vamos fazer aqui? Então, 0,8 menos 0,6 dividido por 10. Deu 0,02. Lembrando que aqui está MPa, né? Então, se eu multiplico isso por 10, dá 0,2. Então, cada tracinho desse representa 0,2 bar. Vamos fazer um teste prático? Se eu estou com 6, então 0,62, 0,64, 0,66, 0,68, 0,70, 0,72, 0,74, 0,76, 0,78, 0,8. Correto? Então, a resolução desse manômetro, 0, da escala principal, né? 0,2 bar representa cada tracinho nessas divisões. Isso é muito importante para a gente não fazer a leitura incorreta e regulagens incorretas dos sistemas. A gente encontra também muitas aplicações aí que o manômetro, a escala dele é em quilograma-força por centímetro quadrado. Então, na prática, a gente pode considerar que 1 quilograma-força por centímetro quadrado é igual a 1 bar. Então, isso ajuda muito quando você encontra um manômetro que a leitura, que a escala dele não está em bar, que é o valor de pressão mais utilizado nas aplicações aí pneumática e hidráulica.